o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Querido e amado Pai Celestial, neste momento, Senhor, te agradecemos por podermos nos alimentarmos de Ti, Senhor. O Senhor mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nesta noite, Pai, nos alimentamos da Tua palavra, porque ela é vida, Senhor. Ela é luz, ela é revelação, ela é saúde, ela é paz. E nós estamos em torno da Tua palavra para podermos nos alimentar, não simplesmente alimentarmos o nosso espírito e nem tampouco o nosso corpo, Senhor, mas alimentarmos a nossa alma eleita e predestinada antes da fundação do mundo. Fale conosco no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, os irmãos podem assentar. É muito importante nós entendermos que esta promessa dada ao que vencer, dar-lhe-ei comer do maná escondido. Foi uma promessa dada na quarta era da igreja, mas que simplesmente ela foi alcançada na última era da igreja. Porque o maná escondido não foi revelado na primeira era, não foi revelado na segunda era, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, mas a promessa da revelação do maná escondido estava para a sétima era da igreja. Conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus. E quando cumprisse esse segredo, então o maná escondido de todas as eras seria revelado. E isto, nós, a esposa de Cristo, sabemos que já foi revelado, já cumpriu, já aconteceu, meus irmãos. O maná escondido foi revelado ao que vencer. O vencedor, o eleito, ele está comendo desse maná escondido. E o vencedor que come desse maná escondido, do mundo, das denominações, é somente ele que tem a promessa de receber o novo nome. Para você conhecer o novo nome, primeiro você tem que comer este maná escondido. Se você não pode comer esse maná escondido, dos 7 selos revelados, dos 7 trovões revelados, então você não pode conhecer o novo nome. Por isso nós sabemos, cada eleito, que o novo nome do Senhor Jesus Cristo, ele já foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo, quando o maná escondido foi revelado. E o irmão Branham, quando ele pregou a revelação dos 7 selos, e todos os mistérios foram revelados, então
o irmão Branham revelou o novo nome. Qual era o novo nome? Amém. Só que o irmão Branham revelou, meus irmãos, para os eleitos, para ao que vencer. Porque a promessa na Bíblia diz que é somente aquele que vence que pode comer deste maná e receber este novo nome. Então nós temos que ver que o irmão Branham, ele deixou tudo revelado nas mensagens. Quando perguntaram para o irmão Branham dos 7 trovões, seria uma revelação a ser dada a algum homem? O irmão Branham diz, não, está tudo revelado lá. Os 7 trovões abriram o que tudo aquilo era. Então os 7 trovões abriu o que era o novo nome. O que era, qual era o novo nome do Senhor Jesus Cristo. Só que o irmão Branham, no seu dia, ele tinha o ministério de revelar o novo nome. Mas o irmão Branham não pôde explicar qual era o novo nome. Porque não cabia ao seu ministério. E então o irmão Branham deixou tudo revelado, mas ele não pôde explicar, falar abertamente, falar claro qual era o novo nome. Mas o irmão Branham deixou tudo nas mensagens, porque tudo foi revelado. O irmão Branham não precisa ressuscitar isoladamente para revelar mais nada, meus irmãos. O irmão Branham não precisa ressuscitar isoladamente para revelar 7º selo, já foi revelado. Foi a vinda do Senhor. O irmão Branham não precisa ressuscitar isoladamente para revelar os 7 trovões, já foi revelado. Laodiceia 38, são as revelações contidas nos 7 selos. Irmão Branham não precisa ressuscitar isoladamente, nem para revelar o novo nome, porque o novo nome já foi revelado. Amém. Está tudo revelado lá, está tudo nas mensagens, meus irmãos. Só que o povo no tempo do irmão Branham não entendeu. Porque o irmão Branham não pôde explicar a terceira etapa. Porque Deus disse para ele, ó, não diga nada a ninguém da terceira etapa. Por quê? Porque a terceira etapa é uma revelação do Espírito Santo. Amém. Que mesmo o irmão Branham revelando, e as pessoas não vendo, porque era uma revelação do Espírito Santo para cada eleito. Deus tratando somente com eleito. Se o irmão Branham dissesse no seu dia, meus irmãos, claramente, então as pessoas, elas saberiam que era. Mas o irmão Branham no seu dia, ele não disse claramente. Ele deixou revelado nos parágrafos na mensagem. Ele deixou um parágrafo aqui, falando do novo nome. Ele deixou um parágrafo ali, em outra mensagem, falando do novo nome. Ele deixou outro parágrafo ali, porque isto seria uma obra do Espírito Santo, trazendo esta revelação para ao que vencer. Então nós podemos ver, meus irmãos, na mensagem Abraão Restaurado, parágrafo 45, o irmão Branham diz que H-A-M faz parte do seu nome. Uma mensagem lá em 1961, irmão Branham já deixando cair umas coisinhas sobre o novo nome. H-A-M, que quando Elohim
foi ter com Abrão, Elohim deu parte do seu nome para Abraão. O irmão Branham diz, Elohim quer dizer H-I-M, que H-I-M era parte do nome de Deus. E que Deus pegou do H-I-M e deu parte do seu nome para Abraham. Com H-A-M, de Abrão, passou para Abraham. E Deus lhe deu parte do seu nome para Abraão. Agora, o irmão Branham não podia explicar que não era Abraão, era Abrão. Mas o irmão Branham, para poder mostrar para nós e deixar tudo revelado, tudo claro para nós, e não falar que era o seu próprio nome, ele dizia, é Abraão, é Abraão. Olhe, nos dias de hoje, você vê Billy Graham, que tem HM, Abraham, Billy Graham, mas ele não falou do seu próprio nome, porque era onde estava escrito o novo nome. Agora, quem podia entender isso no dia do irmão Branham, irmão? Ninguém entendeu. Porque o irmão Branham deixou aquilo dessa forma, porque ele não podia explicar. O irmão Branham não podia falar que era o seu próprio nome, Bran, porque você não vê H-A-M em Jesus. Você não vê H-A-M em Jeová. Você não vê H-A-M em Yeshua, Yehoshua. Não tem H-M. Mas aonde tem H-M? Brana. B-R-A-N-H-A-M. E eu lhe dou parte do meu nome. Amém. Só que o irmão Branham, no seu dia, não podia explicar, meus irmãos. Mas o irmão Branham foi deixando essas pétalas, essas pedras preciosas, porque alguém ia tomar esses parágrafos e ia juntar esses parágrafos e mostrar a luz da revelação para nós. Na mensagem Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, o irmão Branham diz, um gentil levaria o seu nome. O carneiro. Agora, o irmão Branham nasceu em abril. O irmão Branham também era do carneiro, do mês do carneiro. E então, meus irmãos, ele não podia dizer qual era esse gentil, mas ele deixou desta forma na mensagem, porque a mensagem é o maná escondido. Amém. O novo nome estava escondido ali. Num parágrafo, numa mensagem aqui, outro parágrafo, outra mensagem ali. E por que ficou assim? Porque era uma revelação do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que ia revelar isso para o eleito, meus irmãos. No tempo certo, na hora certa. Não era para ser explicado no tempo do profeta. Foi revelado, mas não foi explicado. E então, o irmão Branham diz aqui na mensagem, parado na brecha, parágrafo 139. O irmão Branham diz, vamos ler aqui 139 em diante, que você vai ver o que eu estou dizendo, meus irmãos. Isso já foi explicado pelo ministério de João, pelo ministério do pastor Osmar, que tomou esses parágrafos. Quem mostrou esses parágrafos para o pastor Osmar, meus irmãos? Como é que o homem podia pegar um parágrafo aqui e outro parágrafo ali e montar e ver o novo nome revelado? Se não fosse o Espírito Santo no homem. Amém. Agora, e quando Billy e eu começamos a rodar, começamos a rodar e Billy adormeceu outra vez. E isto disse, aquela voz, e isto disse, eu lhe darei um sinal eterno.
Presta atenção, meus irmãos. E eu disse, Senhor, quê? Eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. Ele ouviu uma voz. Ele estava dirigindo a sua caminhoneta. E Billy estava dormindo do seu lado. E de repente ele ouviu aquela voz. E aquela voz disse para o irmão Brana, eu te darei um sinal eterno. E nós precisamos saber qual era esse sinal eterno. E eu disse, Senhor, quê? Eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. Eu disse, qual é o sinal eterno, Senhor? Qual é o sinal eterno, Senhor? O que é eterno que o Senhor quer me dar? Que tem a ver comigo? E eu esperei uns poucos minutos, e logo então eu olhei para ver Billy, e ele estava dormindo. Deus tratando com um indivíduo. Tem hora que Deus está pregando, meus irmãos, e Deus está tratando com o eleito, e o indivíduo está dormindo lá dele. E ele perdeu a pregação. Muitas vezes, aqueles irmãos vão na igreja, e Deus às vezes pode estar tratando somente com uma pessoa naquele culto. E aqueles irmãos, parece que eles estão dormindo, que eles não conseguem ouvir aquela voz dizendo, eu te darei um sinal eterno. O Billy dormiu na caminhoneta. Quantos irmãos não dormem na hora do culto? Está na igreja e de repente começa a cochilar, não escuta mais nada, gastou dinheiro, gastou gasolina, perdeu tempo e não escutou a mensagem. Não adiantou nada, meus irmãos. No tempo de arrebatamento, na hora que nós estamos vivendo, as pessoas ainda estão dormindo. A palavra de Deus diz, desperta tu que dorme. Se Billy tivesse despertado, ele tinha ouvido aquela voz também. E eu esperei uns poucos minutos e logo então eu olhei para ver Billy. Ele estava dormindo. E ele disse, aquela voz, eu lhe darei um sinal eterno, outra vez. Ele disse, olhe na direção oeste de onde você está. Irmão Brana, e eu virei minha cabeça assim, na caminhonete, para olhar. Ele olhou para o oeste. Diminuí a marcha, foi bem devagarzinho, reduziu. Estava dirigindo, Billy dormindo. De repente aquela voz falou de novo para ele, olhe para a direção oeste. Ele diminuiu a marcha. Foi bem devagarzinho. E ele olhou para o oeste. E ele disse, que coisa! Que coisa! O Espírito do Senhor. Eu senti como que se pudesse gritar e chorar. É assim que o cristão deve se sentir na presença do Espírito Santo. Dá aquela vontade de gritar e chorar, meus irmãos. Por isso que às vezes os irmãos me perdoam, que às vezes na hora do culto, na hora da pregação, aquela presença do Espírito Santo se torna tão aprazível, tão gostosa, tão verdadeira, que me dá também vontade de gritar e chorar. Quantas vezes o pastor Osmar gritou e chorou? Temos vários vídeos que o pastor Osmar se derramava no púlpito, porque ele sentia a presença do Senhor. E quando você sente a presença do Senhor, meus irmãos, te dá vontade de gritar e chorar. Oh, glória a Deus! Eu senti como se eu pudesse gritar e chorar. Eu não creio no ministério do irmão Adriano, porque ele grita muito. É porque você não conhece a presença de Deus. É porque você nunca esteve na presença de Deus, como o irmão Brano esteve. E eu olhei e eu simplesmente vi uma montanha, com seus cumes brancos.
Eu disse, eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo, Senhor. Irmão Branham olhou para o oeste e ele viu uma montanha com os picos brancos. E então ele olhou mas Senhor, eu não consigo ver aonde está o seu sinal eterno, Senhor. Eu não consigo ver qual é o sinal eterno. Porque aquela voz disse para o irmão Branham, eu te darei um sinal eterno. Mas Senhor, o que é o sinal eterno? E aquela voz falou com ele, olha para o oeste. O irmão Branham reduziu a marcha da caminhonete. E o irmão Branham então olhou e viu uma montanha. E naquela montanha, os picos brancos. Eu te darei uma pedra branca. E eu olhei e eu simplesmente vi uma montanha com seus cumes brancos. E eu te darei uma pedra branca. E na pedra branca, escrito um novo nome. Meus irmãos, será que não dá para perceber a revelação da palavra de Deus? Irmão Branham olhou na montanha e ele viu os picos brancos, o cume branco, lá em cima. Bem na ponta da pirâmide, bem na ponta do cume da montanha. Eu te darei uma pedra branca. E lá na pedra, na pedrinha branca, lá na pedra, lá no cume da pirâmide, eu te darei um sinal eterno. E eu olhei, eu simplesmente vi uma montanha com seus cumes brancos. Eu disse, eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo. E ele disse, aí meus irmãos, Deus disse ao irmão Branham. Irmãos, o que nós lemos aqui? Não é possível. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito. E é tal o nome, o novo nome de Jesus Cristo escrito na pedra branca. E eu disse, eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo. E ele disse, meus irmãos, isso é doce como mel. E Deus falou para o irmão Branham, seu nome está escrito sobre toda ela. Seu nome está escrito sobre toda ela. Eu te darei um sinal eterno, irmão Branham. Olhe para a montanha. Olhe para o pico branco. Eu te darei um sinal eterno. Seu nome está escrito nela. Sobre toda a montanha. Oh, meu Deus. Oh, eu pensei, o que é isto? E eu fiquei bastante fraco e comecei a parar. E Billy levantou e disse, o que está acontecendo com você? E eu segurei minhas mãos assim, o suor pingava de minhas mãos e nevava. Eu parei e olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. Agora, aqui se você quer ver uma coisa, você quer ver uma coisa, meu irmão? Você quer ver o novo nome? Escrito na pedra branca sobre toda a montanha? Aqui, se você quer ver uma coisa, havia 7 picos no topo de uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha antes de você entrar no outro lado do país. Não há nenhuma outra depois daquela. E ela ia do leste ao oeste. Como a montanha estava disposta
e o topo era coberto de neve. Neve é branco, meus irmãos. Os 2 primeiros picos eram menores. Toda a extensão daquela montanha. Havia 7 picos, 7 montes. Os 2 primeiros picos eram menores. E então, um grande pico. E então, outro pico pequeno. E então, um pico maior. E então, um pico pequeno. E então, uma montanha grande, enorme, longa, coberta de neve. E eu disse, Senhor, eu não entendo o que isso significa, Senhor. O Senhor me falou que vai me dar um sinal eterno. E que meu nome está escrito na montanha. Mas eu não estou entendendo o que isso significa. Quantas pessoas não entendem o que isto significa, meus irmãos? Ainda hoje, depois que o novo nome foi revelado, depois que foi profetizado outra vez, durante 23 anos pregada pelo pastor Osmar, e as pessoas ainda não entendem o que significa isto. Ele disse, aí Deus foi explicar para o irmão Brana, quantos picos existe? Aí o irmão Brana contou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas letras existem em seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Bran. Seu nome está escrito sobre toda ela. E na pedra branca. E na montanha está escrito seu novo nome. E havia 3 picos que se destacavam. Ele disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. Então sua primeira puxada, um tanto alta. Vocês sabem, o sinal na mão. Então houve um pequeno intervalo ali. O tempo que eu fui tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês se recordam disso. E então veio o discernimento, a segunda puxada. Agora eu tive outra, cerca de poucos anos aqui, parecendo como que pequenos picos, vem, de volta, como não era o meu ministério ainda. E então veio o terceiro. 3 é um número de conclusão, vem, o terceiro. O próximo pico era o 5, número da graça. E o pico seguinte era o 7, o número da perfeição, o fim. 6 dias trabalhareis, o 7º é o sábado, o fim da semana, o fim do tempo, vem. E eu parei e mostrei isso a Billy, e eu olhei para eles. E então ele disse, Deus disse ao irmão Brana, agora que aquilo permaneça. Se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde, deste lugar, volte aqui. Se o irmão Brana tivesse qualquer dúvida acerca desta revelação, se o irmão Brana tivesse qualquer dúvida sobre a revelação do novo nome, se o irmão Brana tivesse qualquer dúvida, Deus falou para ele, volte aqui, olhe para a montanha. Lembra do que eu te falei, que eu te dei um sinal eterno, e que o seu nome está escrito na montanha. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o novo nome de Jesus Cristo. Brana. H-A-M faz parte do seu nome. Não do nome Jesus, mas do novo nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o irmão Brana deixou tudo na mensagem. Tudo está revelado na mensagem. Só que o irmão Brana deixou de uma forma
que ele não pôde explicar no seu dia. Porque não cabia ao seu dia explicar aquilo. Porque ainda Deus tinha um ministério para manifestar na terra, manifestando Apocalipse capítulo 10, versículo 8 a 11. Por isso que irmão Branham não pôde explicar o sétimo selo. Por isso irmão Branham não pôde explicar os 7 trovões. Por isso irmão Branham não pôde explicar o novo nome. Mas ele deixou tudo revelado, porque este ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, tinha que tomar parágrafos para poder profetizar outra vez. Porque o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, não é outro ministério, mas prega a mesma mensagem. Prega a mesma revelação. E ainda tem o ministério de explicar o que o irmão Branham não podia explicar no seu dia. Falar claro. Falar aberto para o povo entender. Escute isso aqui, meus irmãos. A Era da Igreja de Filadélfia, parágrafo 126. O irmão Branham diz: e escreverei o meu novo nome sobre ele. Meu novo nome, diz o Senhor. Quando tudo se tornar novo, quando os selos for revelado. Quando que o irmão Branham diz que a Bíblia se tornou uma nova Bíblia? Quando os selos foram revelados. Festa das Trombetas, parágrafo 36. Quando o selo se tornou, quando os selos foram revelados, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Não se tornou outra Bíblia, mas se tornou a mesma Bíblia nova. Porque a mesma Bíblia, ela foi revelada. Revelada. E então, quando ele revelou os 7 selos, ele então revelou o seu novo nome. E escreverei o meu novo nome, nome sobre ele, meu novo nome. Quando tudo se tornar novo. Ele não revelou na quarta era, não revelou na quarta era, irmãos. A promessa foi dada na quarta era, mas, irmão Branham, Deus não revelou na quarta era, não era hora de revelar. Mas quando ia revelar o novo nome? Quando tudo se tornar novo, quando os 7 trovões fossem revelados. Então, ele tomará sobre si um novo nome. E este nome será o nome da noiva também. Porque o irmão Branham disse que o novo nome é um nome familiar. É o nome de uma família, meus irmãos. Por isso nós somos a família Branham. Porque Branham é o novo nome. Não existe denominação alguma Branham. Somos uma família Branham, diz o irmão Branham. Qual é este nome? Diz o irmão Branham. A Era da Igreja de Filadélfia, 126. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Qual é este nome? O irmão Branham não podia dizer. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Mas qual é este nome? Aí o irmão Branham diz, ninguém ousa fazer conjecturas. Vocês não vão fazer conjecturas. Vocês não vão sair daqui pensando qualquer coisa. Ninguém ousa fazer conjecturas. Teria de ser uma revelação do Espírito dada conclusivamente, de modo que ninguém ousasse negá-la. E Deus então guardou este mistério, meus irmãos, esta revelação, esse mistério revelado. Deus guardou isso para o tempo apropriado, para o tempo quando Deus fosse manifestar o ministério de João,
através do pastor Osmar. Por isso que quando o pastor Osmar profetizou a terceira etapa, os 7 selos revelados, por isso que foi no tempo do pastor Osmar, meus irmãos, que ele mostrou esses parágrafos para nós. Porque não foi ele, foi uma revelação dada pelo Espírito Santo ao pastor Osmar. Não foi o homem, foi uma revelação dada pelo Espírito Santo. Teria de ser uma revelação do Espírito dada conclusivamente, de modo que nenhum eleito ousa negar que Brana é o novo nome. Porque o eleito está revelado. Teria de ser uma revelação do Espírito dada conclusivamente, de modo que ninguém ousasse negá-la. Agora, quem não nega é o eleito. Porque se não é eleito, não vai crer nisso, meus irmãos. Não é para quem não é eleito. O novo nome é uma promessa ao que vencer. Se você não é um vencedor do dia que nós estamos vivendo, você nunca vai receber o novo nome. Você nunca vai crer no novo nome. Brana. Porém, sem dúvida, ele deixará esta revelação para o dia quando ele deseja anunciar. O novo nome, nós vai receber o novo nome só lá no céu. Se você não recebe o novo nome aqui, você não vai para o céu. Porque é a revelação do novo nome que te dá fé para arrebatamento. Porque o novo nome faz parte dos 7 trovões. Porém, sem dúvida, lá no tempo do irmão Brana, o irmão Brana diz, porém, sem dúvida, ele deixará esta revelação para o dia. Que dia foi esse? Vai ser lá no céu. Não vai ser no céu, meus irmãos, porque já foi. Já cumpriu. Já foi pregado. Já foi mostrado qual era o novo nome. No tempo de João, no tempo do pastor Osmar, tomou esses parágrafos e mostrou para nós a revelação do novo nome. Brana, somos a família Brana. O irmão consegue depois cantar assim, não, irmão? Depois o irmão vê, se o irmão puder, seria muito bom. Porém, sem dúvida, ele deixará esta revelação para o dia quando ele deseja anunciar. E Deus desejou anunciar esse novo nome agora. Por isso que nunca foi pregado sobre o novo nome. Ninguém soube sobre o novo nome. As pessoas no tempo do irmão Brana ouviram o irmão Brana pregar, mas não entenderam nada. As pessoas apertaram o play do irmão Brana 40 anos e nunca enxergaram do novo nome. Até que surgiu o ministério do pastor Osmar. Quando surgiu o ministério do pastor Osmar, então foi uma revelação dada pelo Espírito Santo. E hoje nós temos até novos cânticos. Novos cânticos. Somos a família Brana. Somos a família Brana, meus irmãos. Ei, meus irmãos, isso é da vontade de gritar, da vontade de correr, da vontade de pular, porque é uma revelação dada pelo Espírito Santo. Porém, sem dúvida, ele deixará esta revelação para o dia quando ele deseja anunciar. Este nome, escute isso aqui, meus irmãos. Este nome é suficiente sabermos que será muito mais sublime do que jamais podemos imaginar. Isso não é interpretação. Só que você tem que ter revelação. Tem que ser uma revelação dada pelo Espírito Santo, meus irmãos. E o Espírito Santo revelou através da boca do profeta William Brana, e o Espírito Santo profetizou através da boca do pastor Osmar, e o Espírito Santo está falando através agora, meus irmãos.
é suficiente sabermos que será muito mais sublime. Esse novo nome é muito mais sublime. Ele é sublime, esse novo nome, do que podemos imaginar. E você sabe, vai no Google, vê o significado lá, o que significa Brana? Sublime. Sublime é o Pai, sublime é Deus, é o novo nome de Deus, Brana. Amém. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela revelação dada pelo Espírito Santo através de William Branham. Te agradecemos, Senhor, pela revelação dada pelo Espírito Santo, profetizada outra vez através de João. E te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo ainda está pregando isto nesta noite, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém.